Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje olhamos para uma figura incontornável em Portugal, Calouste Gulbenkian. O nome faz logo pensar na fundação, no museu em Lisboa, mas quem foi realmente o homem por trás do nome? O tal Mr. 5%. Exato. Temos aqui várias fontes, biografias, resumos da vida dele e o que emerge é uma figura fascinante. Um arménio nascido no Império Otomano em 1869 que se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Mas não só. Não só porque ele foi um dos arquitetos da indústria petrolífera, como a conhecemos, um colecionador de arte de topo e ainda um filantropo com uma visão, bem, global. Precisamente. E o nosso objetivo aqui é tentar perceber como é que este homem, que muitas vezes operava, digamos, na sombra, conseguiu navegar as águas turbulentas do século XX. Finanças, política, guerras, e saiu por cima. Certo. Então, vamos a isso. Acho que temos de começar pelo princípio, não é? As origens dele no Império Otomano. Sem dúvida. Isso é fundamental para o perceber. Ele nasce em Skutari, hoje Üsküdar, em Istambul, numa família arménia, atenção, já abastada. O pai, Sarkis, já mexia com petróleo e tapetes, tinha até ligações ao sultão. Então já havia ali um berço favorável, não começou propriamente do nada. Não, de todo. Havia dinheiro, havia contactos e a família até reclamava uma ascendência nobre arménia antiga. Mas mais importante talvez seja o contexto. O Império Otomano no final do século XIX. O Império em declínio, mas ainda um caldeirão de culturas, certo? Exatamente, multiétnico, multirreligioso, e as comunidades arménias, como as dos Gulbenkian, tinham frequentemente um papel importante no comércio e nas finanças. Crescer ali, em Constantinopla, deu-lhe uma perspectiva muito cosmopolita desde cedo. E a educação dele reflete isso, não é? Parece que foi tudo muito bem pensado. Escola arménia, depois liceu francês. Depois Marselha, para aprimorar o francês, e depois o salto para Londres. E atenção, formou-se em engenharia no King's College com apenas 18 anos. Era brilhante. E não era uma engenharia qualquer, era engenharia e ciências aplicadas, com foco no petróleo. Isso é notável. É mais que notável, é visionário. O pai ter essa visão de o mandar estudar especificamente aquilo, numa altura em que o petróleo ainda estava a afirmar-se. Foi uma aposta estratégica tremenda. E deu-lhe as ferramentas certas. Conhecimento técnico de ponta, várias línguas, experiência em várias culturas europeias. Exatamente. Essa combinação foi a chave. E ele parece ter aproveitado bem. Logo a seguir, em 1888, foi para Baku, no Cáucaso. Era lá que estava a ação do petróleo russo, não era? Era um dos grandes centros. Foi uma viagem de estudo crucial. Ele não só viu, como funcionou sobre isso. Publicou um livro em Paris, fez relatórios sobre o potencial petrolífero da Mesopotâmia para um ministro otomano. Com 20 e poucos anos. Que iniciativa! Mostra logo ali o calibre do homem. Analítico, proativo. Mas a carreira dele no petróleo, que começa a sério ali por 1895, leva logo um abanão. Os massacres amidianos contra os arménios, Sim, um período terrível. A família teve de fugir do Império Otomano. Foram para o Egito. que na altura estava sob forte influência britânica. Exato. E o Gulbenkian, fiel a si mesmo, não perde tempo. Conhece outros empresários arménios importantes, como o Mantashev, e figuras britânicas-chave, como o Lord Cromer. Rede de contactos, sempre a crescer, E pouco depois, Londres, 1897. que se torna a base dele. E até se naturaliza britânico em 1902. É interessante, não é? A fuga acaba por colocar no centro financeiro mundial da época e mais perto dos interesses britânicos que iam ser decisivos no Médio Oriente. Parece que transformava obstáculos em... Oportunidades? É essa a sensação que dá? Ele posiciona-se ali no momento de viragem. O petróleo estava a tornar-se a energia do futuro. E toda a gente estava de olho no Médio Oriente. Ele, com o conhecimento técnico, os contactos, a origem arménia que lhe permitia ser uma ponte, estava no sítio certo. E não demorou a provar o seu valor. A fusão da Royal Dutch com a Shell, em 1907, diz-se que ele foi fundamental. As fontes indicam que sim. Foi um facilitador, ajudou a limar arestas. E a recompensa não foi só dinheiro, foi uma participação acionista importante na nova gigante. E foi aí que começou a famosa política dos 5%. Foi aí que ele começou a aplicá-la de forma mais sistemática, sim. A ideia de reter para si uma pequena percentagem, mas vitalícia, das empresas ou consórcios que ajudava a criar. Nascia o Mr. 5%. Essa alcunha soa quase a um intermediário, a alguém que leva uma comissão. Mas ele era mais do que isso, certo?
ou muito mais. Ele não era um mero corretor, era um estratega, um arquiteto de negócios complexos. O grande exemplo disso é a criação da Turkish Petroleum Company, a TPC, em 1912. A TPC, para explorar o petróleo da Mesopotâmia, o atual Iraque. Isso deve ter sido uma confusão de interesses. Britânicos, alemães, holandeses. E o próprio Império Otomano. Uma teia complicadíssima. E foi ele, com paciência, discrição, persistência, que conseguiu pôr toda a gente de acordo, ou pelo menos a trabalhar em conjunto num consórcio. Foi ele que desenhou a estrutura? Sim. Ele próprio se descrevia como o conceptor, fundador e artesão da TPC. A estrutura inicial dava 25% aos alemães, 35% aos britânicos, e ele ficava com uma parte para distribuir. Deu 25% à Shell e guardou 15% para ele. 15%. Mas depois veio a Primeira Guerra Mundial e mudou tudo? Mudou tudo. O Império Otomano colapsou, os alemães perderam a parte deles, Grã-Bretanha e França dividiram a região em mandatos. As negociações tiveram de recomeçar quase do zero. E ele lá estava outra vez, no meio da confusão, desta vez mais próximo dos franceses, para garantir a sua posição e a deles. Incrível capacidade de adaptação. Foi aí que a sua mestria negocial atingiu o auge. Foram anos de conversas, de avanços e recuos, que culminaram no famoso Acordo da Linha Vermelha, em 1928. O acordo da linha vermelha? Isso é mesmo importante, não é? É crucial. Primeiro porque formalizou a participação vitalícia de 5% do Gulbenkian na TPC, que no ano seguinte passou a chamar-se Iraq Petroleum Company, a IPC, os seus 5%. E segundo? Segundo, porque definiu quem eram os parceiros e, na prática, criou uma espécie de cartel. Desenharam uma linha vermelha no mapa, a grosso modo sobre o antigo Império Otomano, e as companhias que assinaram o acordo comprometeram-se a não procurar petróleo individualmente dentro dessa linha. Tudo tinha de passar pela IPC. Então controlavam o acesso às reservas da região. Limitavam a concorrência. Exatamente. O bolo era enorme e estava protegido. E ele tinha 5% desse bolo garantidos. Faz sentido aquela frase dele: mais vale uma pequena fatia de um bolo grande do que uma fatia grande de um bolo pequeno. É a filosofia dele. Visão a longo prazo, estabilidade. E para proteger esses 5%, que valiam uma fortuna, criou uma empresa no Panamá em 1938, a Partex. Meticuloso, previdente. Fascinante. Gerir estes negócios globais, lidar com governos, com gigantes do petróleo e, ao mesmo tempo, cultivar outra paixão enorme: a arte. Pois é. A coleção de arte é outra dimensão extraordinária. E não era só comprar por comprar, era um conhecedor com um olho para a qualidade. É excepcional. Mais de 6.400 peças. Abrangendo tudo, não é? Desde o Egito Antigo, arte islâmica, europeia, asiática. Uma coleção vasta e diversa, mas com um fio condutor de qualidade e raridade. Dizem que a casa dele em Paris, na Avenida Diana, era um autêntico museu. Chegou a encomendar mais de 14 peças só a René Lalique. Sim, a relação com o Lalique mostra bem o gosto requintado dele. E ele era proativo e ia atrás das peças. Comprou algumas obras importantes quando a União Soviética vendeu tesouros do Hermitage. A mesma exigência dos negócios aplicada à arte. Mas esta vida parisiense é interrompida pela Segunda Guerra. Ele, cidadão britânico, em Paris ocupada. Como é que ele se safou? Com a habilidade do costume. Tinha imunidade diplomática como conselheiro económico da legação do Irão. Seguiu o governo francês para Vichy, chegou mesmo a ser ministro do Irão lá. O que lhe trouxe problemas com os britânicos. Exato. Declararam-no inimigo estrangeiro temporariamente, congelaram-lhe os bens no Reino Unido. Foi uma situação delicada. E foi isso que o trouxe para Portugal, em 1942. Foi um conjunto de coisas. A situação em França era perigosa. Portugal era neutro, oferecia segurança. Lisboa era um centro, fervilhante de refugiados, espiões, gente com dinheiro. Para ele, era seguro, estável fiscalmente e, muito importante, discreto. E foi uma decisão estratégica, não um acaso. Claramente. E acabou por ficar cá. Viveu o resto da vida numa suíte do Hotel Avis. Curioso, para um dos homens mais ricos do mundo, não quis uma mansão? Parece que não. Reflete a personalidade dele, a descrição, o controlo. Um hotel de luxo dava-lhe isso. Viveu em Lisboa até morrer, em 1955, tinha 86 anos. A esposa, Navarte, já tinha falecido antes e os filhos, Nubar e Rita, seguiram caminhos diferentes.
Ele, apesar de viver aqui, foi sepultado em Londres, não foi? Foi. Na Igreja Arménia de Sant Sarkis, uma igreja que ele próprio tinha mandado construir muitos anos antes, em memória dos pais. E isso leva-nos a outra faceta dele, a filantropia. Que talvez fosse menos visível durante a vida ativa dele, mas que sempre existiu. Sempre existiu. Fez doações importantes, muitas ligadas à comunidade arménia, a tal igreja, bibliotecas, hospitais. E havia um compromisso genuíno com as origens, não é? Chegou a exigir que parte dos lucros, dos 5%, fossem para famílias arménias, que contratassem arménios na IPC. Sim, sim. Foi presidente da União Geral Arménia de Beneficência, apoiou refugiados do genocídio. Havia ali uma ligação forte. E o culminar de tudo isso foi o testamento, a criação da Fundação Carlos Gulbenkian aqui em Lisboa. Foi o grande legado. Deixou a maior parte da fortuna e a coleção de arte à Fundação com uma missão muito ampla. Artes, caridade, educação, ciência. E com sede em Portugal. Uma decisão surpreendente, talvez, para quem só viveu cá os últimos anos. É notável. Os administradores que ele nomeou, o amigo inglês Lord Radcliffe, o advogado português Azeredo Perdigão, que foi crucial, e o genro Essayan, mostram essa visão internacional. Mas a sede ficou cá. E a Fundação tornou-se uma instituição absolutamente central em Portugal e com projeção mundial. É um legado imenso. Verdadeiramente. Reflete os interesses dele, arte, conhecimento, apoio social, mas numa escala que perdura. E claro, o museu, inaugurado em 69, que nos permite ver de perto a coleção extraordinária. Olhando para esta vida longa e complexa, o que fica? Quem foi Calouste Gulbenkian? O Mr. 5%, implacável, o colecionador obsessivo, o filantropo discreto? Acho que foi uma mistura de tudo isso. E a genialidade talvez tenha sido conseguir integrar tudo. O pragmatismo dos negócios, a visão a longo prazo, a paixão pela arte, o sentido de dever para com as origens e, no fim, para com a humanidade através da Fundação. E a capacidade de navegar mundos diferentes. Essa capacidade de mediar entre impérios, entre corporações, garantindo sempre a sua posição. Exato. A discrição como ferramenta, mas o legado como marca pública. E isso deixa-nos a pensar. Num mundo como o nosso, também ele cheio de interesses conflituantes e complexidade, o que é que a história de Gulbenkian nos pode ensinar sobre construir não só riqueza, mas um legado que realmente fica? Uma pergunta para refletirmos.